Vejamos agora outro termo muito importante em relação à função: domínio e contradomínio. Note então o exemplo aqui. Seja a função que leva os elementos do conjunto A para o conjunto B, associa esses elementos. O conjunto A ele vai ser sempre chamado de domínio da função, domínio de f. E o conjunto B sempre vai ser chamado de contradomínio da função, ou seja, contradomínio de f. Olha aqui esses exemplos. Sendo A os números de 0 a 3, está aqui ó, no diagrama, fica melhor de visualizar. E B os números de 0 a 5, está aqui também dentro do diagrama. Ele já está garantindo que a função existe. Cada elemento aqui de A está associado a um único elemento de B. Ok? E a regra da função é essa. f de x é igual a x mais 1. Ou seja, se no lugar do x aqui eu colocar o 0, 0 mais 1 dá 1. Então, o 0 vai ser associado ao 1. Se no lugar do x eu colocar o 1, 1 mais 1 dá 2. Então, o 1 do conjunto A mandou aqui ó, uma flecha, né, uma seta, para o número 2, que é o elemento do conjunto B. Ah, professor, e se o x for 2? Então, soma aí, ó, 2 mais 1 dá 3. Aqui. E se o x for 3? Pega o 3, soma mais 1, o resultado é 4. Ok? Pergunto a vocês, então. Quem seria o domínio dessa função? O domínio é o conjunto A todo. 0, 1, 2, 3. Quem seria o contradomínio? Todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Nesse outro exemplo, nós temos aqui ó, o conjunto A é todo o conjunto dos números inteiros, é o Z. E o conjunto B também é todos os elementos do conjunto dos números inteiros, ou seja, os números positivos e negativos que fazem parte aí dessa função. E a regra da função é o seguinte, ó, o valor da função, o valor do f de x é igual ao dobro do x. Então, se o x for menos 2, o dobro dele é menos 4. Se o x for menos 1, o dobro dele é menos 2. Se o x for 0, o dobro de 0 é 0. Se o x for 1, o dobro de 1 é 2. Se o x for 2, o dobro de 2, 4. E assim por diante. Como essa função ela tem muitos elementos, você não precisa fazer esse teste com todos eles. Ok? Outro exemplo aqui. Ó. O conjunto A é todos os números do conjunto dos reais. O conjunto B também são todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer número que você imaginar. E a regra dessa função é a seguinte. Ó. f de x é igual a 2x mais 1. Ou seja, pega o 2, multiplica pelo valor de x, soma com 1 e você vai encontrar o valor do conjunto B. Certo? Olha o exemplo. Pega o menos 2, multiplica por 2. Vai dar menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Aqui, o menos 2 associou ao menos 3. Certo? Fazendo esse mesmo procedimento com esses outros números, você vai encontrar aqui a relação entre eles. Para finalizar nossa compreensão sobre esses termos de domínio, contradomínio, agora a gente vai conhecer o que é o conjunto imagem de uma função. Ó, dado aí dois conjuntos, A e B, e eles já são uma função, os elementos de A vão ser associados a B. O conjunto imagem de f, né, da função, que ele pode ser representado por IM, é o subconjunto do contradomínio, ou seja, é uma parte do contradomínio constituído pelos elementos y, que são imagens de algum x que pertence a A. O que é isso, professor? Olha aqui, naquele primeiro exemplo. O 0 ele foi associado ao 1. O 1 foi associado ao 2, o 2 foi associado ao 3 e o 3 foi associado ao 4. Então, nesse caso, o domínio da função são todos os elementos de A, o contradomínio são todos os elementos de B e a imagem, que é esse conjunto menor, são apenas os elementos de B que receberam a flecha. O 1, o 2, o 3 e o 4. Ó, note que o 0 e o 5 eles não receberam flecha, então eles não fazem parte da imagem. Certo? Segundo exemplo aqui, ó, o valor da função vai ser 2 vezes o valor de x. O dobro de menos 2 é menos 4, o dobro de menos 1 é menos 2, o dobro de 0 é 0, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4. O domínio dessa função é o conjunto A, todos os números positivos e negativos. O contradomínio é o conjunto B, que
também são os números positivos e negativos. E a imagem, ó, note que ela é infinita, porque esse conjunto é infinito. Mas nós podemos ver aqui ó, o menos 4, o menos 2, o 0, o 2 e o 4. Tranquilo? Vejamos então ó, como é que o diagrama de flechas ajuda a encontrar o domínio, o contradomínio e a imagem das funções. Temos aqui ó, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é formado por 2, 3 e 5. O conjunto B formado por 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Dá uma pausa no vídeo aí e tenta encontrar quem é o domínio dessa função, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Vejamos? O domínio da função é o conjunto A completo, os elementos 2, 3 e 5. O contradomínio da função é o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, todos os elementos. E a imagem são os elementos de B que estão recebendo as flechas, o elemento 4, o 6 e o 10. Somente isso, pessoal. E ele ainda pergunta aqui, ó, qual é o valor da função quando x for igual a 3? Você vem aqui ó, no conjunto A, o 3 está apontando para quem? Para o 6. Então, o valor da função quando x for igual a 3 é 6. Ok? Bons estudos. Tchau, tchau.